E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dr. João Cabral mais uma vez por aqui. Bem-vindos ao BMD Estética. E bom, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um procedimento que eu tenho realizado aqui no consultório e é uma tecnologia que entrou recentemente aqui no Brasil e uma tecnologia a qual eu estou gostando demais, né, de atender, que é o endolaser, né? Então, eu não sei se alguns de vocês aqui já trabalham ou têm interesse de trabalhar com endolaser, mas eu vou passar aqui um feedback, né, da minha experiência com endolaser até o momento, né, e também falar um pouco a respeito do procedimento para as pessoas que têm interesse em realizar o endolaser. Vamos lá? Então, para quem não conhece, o endolaser é uma tecnologia que chegou recentemente no Brasil há 2 anos, cerca de 2 anos aí, e basicamente é um laser de fibra ótica, né? Então você tem um aparelho e esse aparelho ele é acoplado a uma fibra ótica. E nessa ponta da fibra ótica vai ter uma luzinha que vai acender. E essa luzinha ela vai indicar, né, onde que vai sair a energia ali do aparelho, né, que vai esquentar basicamente, né? Então essa ponta ela vai gerar fonte de calor e essa fonte de calor a gente vai acessar o tecido subcutâneo do paciente e lá nós vamos utilizar, né, baseado nos parâmetros, né, do aparelho. Então você vai colocar lá o parâmetro que você quer e aí você vai fulgurar os tecidos ali com base nesses parâmetros, né? E com isso, o que que você consegue ter de resultado prático, né? Ou o que que você consegue entregar para o seu paciente? Basicamente, dois tipos de resultado. O primeiro, para gordura localizada, é um procedimento muito bacana para você tracionar ali, para você derreter, né, literalmente a gordura do tecido, porque você injeta um soro, então deixa o ambiente lá bem entumecido de soro com anestésico, e dessa forma, você passando essa fibra ótica, você vai aquecer esses tecidos, né, gerando um grau de apoptose, né, você eleva as temperaturas ali das células, a célula de gordura se desestabiliza e entra em apoptose, né, basicamente a morte programada ali da célula. E é uma das formas hoje, né, comprovadamente mais eficazes de você levar à morte da célula de gordura, é o calor, né? Você tem a apoptose por enzima, né, quebra da parede lá da membrana da enzima, das células de gordura, a segunda por congelamento, a terceira por altas temperaturas, né? Então você tem um resultado bem bacana para gordura localizada. E também você tem um segundo efeito, né, com essa alta temperatura ali pelo tecido subcutâneo, que é de gerar estímulo de colágeno, né? Então você consegue estimular a produção de colágeno no tecido desse paciente através dessas temperaturas, né? Melhorando questões como flacidez, né? Como aquele aspecto de derretimento do tecido, você consegue melhorar isso com o endolaser também, né? O que é interessante, dos procedimentos estéticos hoje voltados para emagrecimento, o endolaser é um dos únicos que de fato vai tratar a gordura localizada e a flacidez juntos, unidos no mesmo procedimento. É muito interessante isso, né? E além disso, ele não precisa ser feito só no corporal. Você pode fazer interno de braço, você pode fazer interno de coxa, abdômen, flanco, costas, né? Você tem várias regiões corporais para você aplicar o endolaser, mas você também pode fazer facial e pescoço, né? A região de papada, por exemplo, é uma região que é extremamente difícil de você tratar com fio de PDO, é extremamente difícil para você tratar com bioestimulador de colágeno. Melhora ali, vai entregar um certo grau de melhora na flacidez? Vai. Mas com endolaser, essa eficácia é ainda maior, porque você está tracionando o tecido numa direção ali do pertuito, que isso já ajuda, né, a dar um resultado pós-imediato muito interessante para o paciente, né? E agora vamos falar um pouquinho do pós, né? Porque o pós-procedimento do endolaser, ele tem que ser feito com muito cuidado. Se o paciente não respeitar o pós-procedimento, ele pode ter certas queixas, né? Certas complicações, como a formação de fibrose. Então, depois que você fizer uma sessão de endolaser, seja ela em qual região for, é importante que você tenha ali um acompanhamento com uma esteticista especializada em pós-operatório, né? Eu recomendo para os pacientes que após a sessão de endolaser, pelo menos eles façam
2 sessões de drenagem linfática nas próximas 2 semanas. Então, uma semana faz 2 sessões de drenagem, na próxima semana faz mais 2 sessões de drenagem, né? 4 sessões de drenagem em seguida, para você poder potencializar o processo de recuperação, tirar aquela gordura residual da região, né? E aí amenizar a chance de qualquer tipo de fibrose, né, se formar ali naquele local da aplicação, tá? Isso é muito importante, gente. Além disso, também é muito importante que no pós-procedimento o paciente use cinta. Por exemplo, vai fazer a região abdominal, é importante que o paciente compre uma cinta, então, modeladora, para utilizar pelo menos nas primeiras semanas ali, tá? Porque isso vai ajudar com que o procedimento entregue mais resultado ali para o paciente, tá? E realmente faz uma diferença muito grande ali quando os pós são respeitados, né? São feitas as sessões de drenagem, é utilizada a cinta, o pós tende a ser muito melhor mesmo para o paciente, certo? No geral, é um procedimento que, quando feito por um bom profissional, um profissional cuidadoso, ele entrega excelentes resultados, mas tem seus riscos associados, principalmente pela questão da temperatura, da fibra ótica, né? Então essa questão da temperatura a gente tem que levar muito a sério, tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer a volta da fibra ótica pelo tecido, né? Quando você está voltando ali com a fibra ótica, você não pode puxar ela até o final, ainda mais se tiver com o pezinho ali no gatilho, né? Então quando você estiver trazendo a fibra ótica, você tem que se certificar de parar alguns centímetros de distância do pertúito. Quando o endolaser entrou aqui no Brasil, houve muitas intercorrências com queimadura, porque as pessoas não estavam sabendo como fazer essa aplicação, né? Essa volta. Tava voltando de qualquer jeito, saía fulgurando tudo. Então vai fulgurar o pertúito, vai fulgurar o tecido, né? Isso vai gerar uma queimadura no paciente, certo? Então tem que ser muito cuidadoso com essas questões. Mas é um procedimento maravilhoso. Se você está pensando em fazer endolaser, faça, porque realmente ele tem um alto grau de eficácia. Mas é claro que não pode ser comparado a uma cirurgia, né? A cirurgia, ela tem um valor muito maior de pós, né, de procedimento em si, vai gastar 20, 30 mil numa cirurgia. O endolaser não chega a um terço desse valor muitas vezes. O procedimento ele é muito mais tranquilo com o pós-operatório. Uma cirurgia você vai levar 1, 2 meses para se recuperar. Com o endolaser você, depois de uma semana, você já está pleno, né? No dia seguinte você já pode voltar ao trabalho tranquilamente, mas tem que seguir as orientações. Mas assim, o tempo de recuperação não é nem de perto igual a uma cirurgia estética, né? Uma cirurgia plástica. E também, para alguns casos, né, de quando o paciente tem pouca gordura, não tem nem indicação para você entrar no centro cirúrgico para tirar aquela pouca densidade de gordura, então o endolaser ele vai entregar ali um excelente resultado para esses pacientes, que é uma coisinha pouca ali que ele quer se livrar, né? Então ele não precisa se expor a um procedimento tão arriscado como algo, né, cirúrgico. Ele pode muito bem fazer isso no consultório e ir embora no mesmo dia tranquilamente, aí seguir sua vida com plenas capacidades após alguns dias, certo? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui alguma coisa que você possa ter ficado em dúvida a respeito, né? Deixa também sua curtida, se inscreve no canal também, sempre ajuda muito a gente a poder se inspirar, a poder continuar gravando vídeo para vocês. Eu, por mim, eu gravava vídeo para esse canal todo dia, mas aqui as pessoas não engajam muito, né? Então eu não fico muito inspirado a ficar gravando sempre. Eu gravo quando me dá na telha, mas se vocês forem bonzinhos comigo, eu vou ser bonzinho com você, vou ser bonzinho com vocês e vou gravar com muito mais frequência, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te agregado. Até a próxima e valeu!